E agora a gente conversa com o deputado Bom Gás, que é do PT, também do Rio Grande do Sul, ele que é vice-líder do governo no Congresso. Deputado Bom Gás, muito bom dia, obrigada por estar aqui com a gente no painel eletrônico ao vivo. Bom dia, Ana Raquel, bom dia a todos os internautas, as pessoas que estão acompanhando. Uma boa semana e uma boa retomada das atividades do segundo semestre no Congresso Nacional. Obrigada, deputado. Bom, vou fazer para o senhor uma pergunta que a gente também iniciou a entrevista ali até com o seu colega de bancada no Rio Grande do Sul, mas aí os dois estão em partidos que militam em campos ideológicos diferentes. Eu perguntei para o deputado Sanderson qual que seria a prioridade nessa retomada de votações aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, neste segundo semestre. Qual que é a prioridade do governo, deputado Bom Gás? É defender o Brasil. A prioridade é uma só, defender o Brasil. Nós estamos vendo uma situação tão calamitosa do mundo que mudou. O mundo não está sob o império do Trump, dos Estados Unidos, para impor regras para o mundo, para a China, para o Canadá, para o México, para a Europa, para todos os países do mundo, inclusive para o Brasil. Isso mudou, nós estamos num multilateralismo. E as relações mundiais, a diplomacia, as relações entre os países, elas têm que ser de cooperação, não de dominação. Então, a situação prioritária agora é nós defender o Brasil. E o triste, para não dizer trágico, é que tem brasileiros que são contra o Brasil. Tem os que se dizem patriotas que não têm nada de defesa da pátria. Tem os que batem aplausos, beijam a mão e as botas da bandeira americana e do Trump para dizer que podem prejudicar a economia do Brasil, principalmente o agro do Brasil, a agricultura, os nossos minérios, as nossas exportações, o suco, a carne, açaí, enfim, a nossa economia brasileira, para trocar a prisão, a liberdade deste criminoso, pode prejudicar o Brasil. Mas que patriota é esse que defende isso? É inaceitável. Então, se você tem uma pergunta a fazer para mim, qual é a prioridade do segundo semestre? É uma só. É defender o Brasil. E aí a tarefa fica mais difícil quando você tem que defender o Brasil contra quem é o imperador, nesse momento, o que se quer colocar como imperador, e se internamente no Brasil você ainda tem que defender o Brasil contra brasileiros que querem vender o Brasil. Então, essa situação é duplamente difícil. Mas essa nós faremos com muita altivez, porque nós amamos o Brasil. Quando a gente vê que o presidente Lula está fazendo com que nós tenhamos o melhor salário, reajuste do salário, melhor poder aquisitivo, acima da inflação, o reajuste. Quando nós temos índices tão positivos, como temos nos últimos dias, do menor desemprego no Brasil, 6,8%, o menor desemprego. Quando nós estamos vendo que a economia está crescendo e que preparamos tão bem o Brasil no multilateralismo mundial, nas comercializações, que mesmo com uma imposição americana, não vai prejudicar tão fortemente a nossa economia, vai prejudicar. E o culpado desse prejuízo é o Trump. E, em segundo lugar, os brasileiros bolsonaristas que estão lá fora, ou aqui internamente no Brasil, defendendo o Trump contra a economia brasileira. Esses são os responsáveis. Então, nesse quadro, o presidente Lula, muito seguro, defendendo a nossa soberania, com altivez, e fazendo o Brasil crescer, tendo os programas sociais, tendo a representatividade no mundo que o Brasil hoje passa a ter. E, obviamente, a disputa pelo fato de nós nos relacionarmos com o mundo, principalmente no BRICS, e os Estados Unidos perdendo sua força, tem uma desvalorização nesse mundo multifacetado que nós temos hoje, nós temos que dialogar com todo mundo. E o Brasil é uma grande referência. O Brasil nos BRICS é o primeiro, é o B do BRICS. E isso incomoda muito aos Estados Unidos, né, porque eles querem dominar, eles querem nos enxergar como colônia, né, os Estados Unidos do Norte como colônia, para nós sermos servis a eles, e nós não seremos servis a eles. E vamos fazer o debate no Brasil contra os que são servis a eles.
Deputado Bongás, quando a gente estava conversando aqui com o representante da oposição, o deputado Sanderson, ele falou que, na avaliação dele, essa negociação, né, por conta do tarifaço, passa muito pela Câmara e pelo Senado, porque, na avaliação da oposição, passa pela votação do PL da anistia, do projeto de lei da anistia. Essa é a prioridade que a oposição vai colocar. Do ponto de vista do governo, o senhor acha que esse debate prejudica, pode comprometer o andamento de outras pautas que sejam prioritárias pelo governo agora em votação, por exemplo, o projeto do imposto de renda, a medida provisória que trata do IOF, outras propostas mais aí do ponto de vista econômico? Ana, essa pergunta foi feita para o povo na última pesquisa. E o povo respondeu que é contra isso, é contra a anistia. Você imagina um presidente da República, no processo eleitoral, não respeitar o resultado eleitoral? Seria como no futebol, você perder o jogo e querer levar a taça. Alguém de sã consciência aceita que alguém perca o jogo, faz menos gols, é derrotado e quer roubar a taça? Ninguém aceita isso. E essa é a insanidade da oposição. Eles perderam a eleição. Uma eleição democrática, acompanhada, todo o processo de transparência, perdeu a eleição. O que acontece num jogo de futebol? Te prepara para ganhar outro jogo. E se você ganhar outro jogo, você vai levar a taça. Mas você não vai levar a taça se você perder o jogo. Eles perderam a eleição. E ao perder a eleição, eles armaram um golpe. E esse golpe era uma bomba para estourar no aeroporto, os acampamentos na frente dos quartéis, um plano de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, do ministro da Suprema Corte. Era criar uma situação de instabilidade no país, para a economia e as cucuia, para gerar desemprego, para destruir o SUS, para nós não termos estabilidade nas nossas empresas. É isso que eles fizeram. E isso é crime. E crime precisa ser respondido pela justiça. E, felizmente, a justiça no Brasil está atuando. Tem um processo em curso. O Bolsonaro está sendo julgado. Ele é réu num processo de um criminoso e chefe de uma organização criminosa. Então, esta situação hoje de alguém pedir anistia, o que é pedir anistia? É dizer o seguinte: desrespeitem a Constituição, não respeitem o resultado eleitoral, desrespeitem o povo, porque o povo elegeu. Então é um desrespeito ao povo. Então eles são contra o povo. São contra quem pede anistia hoje é contra o povo. Porque o povo elegeu um outro presidente. E fazer um golpe contra isso é desrespeitar o povo. Aliás, sempre desrespeitar o povo. Eles estão pensando nas grandes elites. Então, esse é o ponto importante. Essa pauta não pode entrar. E o povo já disse isso. Então isso é o desespero tentar incluir esse tema da pauta, da anistia. Então o que não pode entrar no segundo semestre é o tema da anistia. E quem insiste no tema da anistia é quem quer defender criminoso e quer atrapalhar o Brasil. Porque o Brasil está crescendo e o Trump lá, e tendo os bolsonaristas lá, defendendo para que faça sanções frente aos ministros do Supremo Tribunal Federal e prejudica a economia brasileira para salvar um criminoso. Ou seja, eles estão trocando a penalização da família Bolsonaro pela economia do país. E esse é um tema importante. Na época da pandemia, quando eles deixaram o povo sem oxigênio, sem vacina, porque eles são negacionistas da ciência, quando o Bolsonaro dizia assim, não podemos fazer a prevenção em relação ao lockdown, em relação no tema da pandemia, porque no tempo da pandemia, porque a economia não pode ficar prejudicada. Vocês lembram disso? Porque a economia não podia fazer. Eles não estavam preocupados com a economia, não. Porque se eles estivessem preocupados com a economia agora, eles estão trocando a saída de um criminoso que está prestes a ir para a cadeia pela economia prejudicada no país. Então isso é uma hipocrisia. Esse discurso é um discurso hipócrita. Hipócrita. É falso. Então nós precisamos sim ser contra a anistia, porque isso é defender a impunidade. E a impunidade é exatamente a mãe, pai, o avô, o tio, a tia dos crimes que nós temos hoje, a impunidade. Então nós não podemos dar sinal de que a gente não tem uma lei que vale para todos. Segundo lugar,
O Brasil tem que continuar crescendo, na mão deles ele crescia para baixo, ele crescia que nem rabo de cavalo, conosco ele cresce mais do que todos os economistas haviam projetado, está crescendo mais de 3%, nós queremos que continue crescendo. Nós tiramos o Brasil do mapa da fome de novo, eles colocaram o Brasil no mapa da fome. O povo estava na fila do osso, não tinha comida. Nós estamos tirando, e esse é o dado novo, nós achamos que íamos recuperar isso até o ano que vem. E pela prática boa do presidente Lula, nós já conseguimos recuperar neste ano. A ONU já reconheceu isso para nós. Então isso deve incomodar muito. É um país que não está ajoelhado, um país que não lambe bota, um país que cresce, um país que tem programas sociais, um país que é respeitado no mundo, um país que aplica uma lei, certo? E um país, e eu quero concluir esse raciocínio, é importante, um país que enfrenta duas questões importantes agora. A primeira, no tempo do Bolsonaro, eles não reajustavam o imposto de renda, pagando imposto de renda. E trabalhador com R$ 1.900 pagava imposto de renda. Isso nós já mudamos. O Lula entrou, já tem a isenção até 2 salários mínimos e nós vamos chegar a 5 mil. 5 mil. São 20 milhões de brasileiros que não vão pagar imposto de renda, imposto zero. Zero imposto de renda. Até R$ 5.000, até 7.350 vai ter um desconto. E quem vai pagar essa conta? São alguns que têm altos salários, porque o Brasil tem poucos que têm muito. E esses poucos que têm muito vão pagar um pouquinho mais para fazer justiça tributária. E isso também incomoda eles, porque eles querem defender os ricos, não o povo trabalhador. Então acho que essa questão da isenção de imposto de renda, para mim, é a votação mais importante. Defender a soberania e defender a votação de imposto de renda. Nós queremos votar isso nas primeiras horas. Da nossa parte. O problema é que nós não votamos ainda, atenção, povo brasileiro, nós não votamos ainda no plenário porque o povo quer anistia para um criminoso. Então, enquanto eles querem anistia para um criminoso, nós queremos isenção de imposto de renda para o povo trabalhador. Essa é a nossa diferença. E, deputado... E mais do que isso, tem outros projetos, para concluir só um segundinho, para concluir, mais uns projetos importantes, que é o famoso BBB. São os bilionários, os bancos e os big techs. Gente, não é possível que a gente não tenha uma elevação de tarifa para eles. E esse é outro debate que nós queremos fazer. E tem um projeto tramitando que nós também temos muito interesse de votar, que é a taxação sobre as big techs, que nós precisamos também ter uma tributação maior. Era até isso que eu ia comentar mesmo com o senhor, deputado Bongás. Então, além do projeto do imposto de renda, né, que amplia ali a parcela da população que vai ficar isenta até 5 mil, e entre 5 mil e 7.350 vai pagar menos, e essa é uma medida provisória que trata aí das taxas do imposto sobre operações financeiras, aumentando ali a taxação, entre outros setores, como o senhor falou, para quem ganha mais e também grandes corporações. Além dessas duas propostas, a PEC da segurança pública, a regulamentação da inteligência artificial, esses também são temas que vão ser colocados como prioritários pelo governo neste segundo semestre e também o orçamento? Sim, nós temos, são todas importantes, né? Nós temos que hierarquizar, né, as prioridades iniciais de votação. Então eu queria dizer que a primeira é a defesa da soberania, a segunda é a questão da isenção até R$ 5.000 do imposto de renda. A terceira é nós termos a taxação progressiva, esse conceito de justiça tributária. Né? Não é possível que o país tenha o maior fosso de diferença entre ricos e pobres. Nós precisamos aproximar isso. Isso significa que os mais ricos não estão criando nenhum imposto. É simplesmente fazer pagar o que eles não pagam. O povo trabalhador paga e eles não pagam. Então, é essa justiça tributária. E a questão das Big Techs, então, que é um elemento novo, né? Quantos jogos nós temos recentemente, e essas empresas têm pouca arrecadação porque tem um custo social da sociedade que o governo tem que arcar, obviamente, e que é muito justo que tenha essa tributação. E a questão da segurança, esse é um aspecto muito importante. Nós temos o presidente Lula está preocupado, e o nosso governo como um todo, com o crescimento e a violência no geral, no total sentido da insegurança que a população vive. Então, em todos os sentidos, nós estamos trabalhando frentes, e o nosso ministro Lewandowski já fez, dentro do Ministério da Justiça, um projeto, né, de legislação que já está tramitando, já foi entregue pelo governo, está nas comissões, nós queremos, já foi autorizado na Comissão de Constituição e Justiça, nós precisamos ter uma comissão especial agora para fazer este debate. Nós precisamos ter uma rede que faça maior segurança na integração de todos os serviços de polícia no país.
para que a gente tenha uma ação mais forte, mais pungente do Estado brasileiro, porque infelizmente nesses últimos anos, onde nós tivemos um reforço, digamos assim, essa linha da impunidade que eles estão defendendo, anistia para criminoso, quer dizer, todo esse processo, isso corrobora armar as pessoas civis em vez de ter o Estado com estrutura boa, quer dizer, desestruturaram o Estado e armaram a sociedade civil, armaram a milícia, e nós temos cada vez mais violências. Essa é a verdade que aconteceu no último período. Então nós temos que fazer menos arma na mão de miliciano e mais estrutura do Estado brasileiro para enfrentar a situação de insegurança pública. Esse é o projeto. E é isso que nós vamos levar adiante. Então, acho que esses são temas importantes. E a segunda questão, a última questão, é nós não podemos acontecer o que aconteceu no ano passado. No ano passado, a oposição inviabilizou a votação do orçamento. Nós iniciamos este ano tudo com atraso no país, por causa da votação não realizada do orçamento. O orçamento nós devíamos ter votado no ano passado, nós votamos ele este ano. E eu faço parte, inclusive, da Comissão Mista do Orçamento, na CMO. Nós estamos trabalhando agora com a lei de diretrizes para votar com agilidade, dentro dos debates, dentro do processo legislativo, mas com pautas bem definidas, e organizar a LDO para que depois a gente possa ter a peça orçamentária mesmo. Nós queremos votá-la este ano, até porque o ano que vem é um ano eleitoral, então nós não podemos atrasar. E a aposta da oposição sempre é essa, é atrasar, é debilizar o governo, enfim, para poder fazer críticas ao governo. Não, nós precisamos, dentro dos prazos, votar. Então o tema orçamentário para nós é fundamental, porque o país que cresce, o país tem que se estruturar para que a gente possa realmente fazer chegar todos os programas sociais do governo lá na ponta, porque o povo merece, o povo brasileiro merece. E é isso exatamente que o Lula tem reafirmado. Eu estive ontem com o Lula ainda, no Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores. O Lula esteve conosco e a firmeza dele, a segurança na defesa da soberania, dos programas sociais, da organização nossa, são fundamentais. Eu tenho certeza que se nós votarmos esses projetos, dermos um exemplo de que criminoso vai para a cadeia e que quem defende o Brasil, quando é agredido, como agora é o tema da soberania, é fundamental, e ainda isentando para o povo brasileiro, milhões de brasileiros, do imposto de renda, eu acho que é o sinal mais evidente de quem ama de fato o país e quem ama o seu povo. Porque não adianta eu fazer um discurso hipócrita, que eu sou patriota, e rasgar a bandeira brasileira, destruir a Amazônia, né, nesse momento. E o Lula disse isso ontem. Nós fizemos a conferência dos BRICS aqui, nós fizemos a conferência do G20 aqui, vamos fazer uma grande conferência em relação à questão do clima também na COP, né, em Belém do Pará, este ano. Então o Brasil passa a ser referência das grandes pautas do mundo. E nós não nos podemos perder nesta mesquinharia, nessa linha da impunidade, da anistia para criminoso. Isso é o desastre maior, e é por isso que as pesquisas estão mostrando a perda, né, que o bolsonarismo e a extrema-direita está tendo, e o crescimento do Lula se consolidando para mais uma disputa eleitoral, o Lula indo para o tetra, né? No ano que vem nós vamos ter o Lula novamente como nosso candidato a presidente da República, para nós reelegê-lo pela 4ª vez e fazer o tetra acontecer para o bem do povo brasileiro contra aqueles que querem destruí-lo com tanta intensidade e ainda anistiando o criminoso. Tá ok, então, deputado Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, ele que é vice-líder do governo no Congresso. Deputado, muito obrigada pela entrevista, um excelente dia, uma excelente semana aí de retomada dos trabalhos para o senhor. Isso, para todos nós, que nesse agosto, né, e esse segundo semestre sejamos sempre abençoados. Um grande abraço, bom dia. Bom dia.